Tudo funcionando? Então bora lá. Concurso de Santos 2022. A gente vai continuar a leitura do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e nesse vídeo a gente vai começar a partir do artigo 50. Bem-vindos ao canal. Para você que não viu essa lei desde o começo, eu vou deixar 2 cards aí passando na tela da primeira e segunda parte do Estatuto dos Funcionários Públicos para que você possa fazer uma revisão. Então vamos lá, capítulo 2 do exercício. A gente vai começar pela seção 1, disposições preliminares. Artigo 50 é a definição de exercício. O exercício é o desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo. Então, exercício nada mais é do que o desempenho das atribuições e responsabilidades referente ao cargo. Parágrafo 1º. O início, a interrupção, o reinício e a cessação do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Parágrafo 2º. O início do exercício e as alterações que nele ocorrerem serão comunicados ao órgão de pessoal pelo chefe imediato do funcionário. Às vezes pode cair esse parágrafo 2º, as bancas gostam de mudar esse final aqui. Então, toma cuidado que o início do exercício e as alterações que ocorreram no exercício, eles são comunicados ao órgão de pessoal pelo chefe imediato do funcionário. Artigo 51. O chefe imediato do funcionário é a autoridade competente para dar-lhe o exercício. Então, quem dá o exercício é o chefe imediato do funcionário. Artigo 52. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 dias, contados da data da posse, da data da publicação oficial do ato em qualquer outro caso. Então, esse artigo 52 é um artigo importante. Quando artigos que falam de data, são artigos que as bancas gostam de montar questões em cima. Então, lembra que o exercício do cargo ele tem início dentro do prazo de 30 dias e ele é contado da data da posse ou da data da publicação oficial do ato, em qualquer outro caso. O prazo referido neste artigo, que é o início do exercício, né, do cargo, que é o prazo de 30 dias. Então vamos lá. O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado por solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente, desde que a prorrogação não exceda a mais de 30 dias. O funcionário transferido ou removido, quando afastado, em virtude de férias, casamento ou luto, ou quando licenciado, exceto no caso de licença para tratar de interesses particulares, terá 30 dias a partir do término do impedimento para entrar em exercício. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado do cargo. Então, vamos lá. Sobre a posse, no artigo 52, a posse ela tem início dentro do prazo de 30 dias, que é contado da data da posse ou da data da publicação oficial do ato, em qualquer outro caso. Esse prazo ele pode ser prorrogado por solicitação do interessado e também a juízo da autoridade competente, desde que essa prorrogação ela não exceda a mais de 30 dias. Se o funcionário que foi transferido ou removido, tá? Quando ele está afastado por causa de férias, casamento, luto, ou quando ele estiver licenciado, o,
esse prazo de... ele terá 30 dias para entrar em exercício a partir do término do impedimento. Então vamos lá, só para esse parágrafo segundo ficar bem. O funcionário que ele, se ele estiver, o funcionário transferido ou removido, tá? Quando ele estiver afastado por causa de férias, casamento ou luto, ou quando ele estiver licenciado, ele vai ter 30 dias para entrar em exercício, né? Mas é a partir do término do impedimento, né? Do término das férias, da licença de casamento, essas coisas. Só que tem uma exceção. Quando ele tiver de licença de interesses particulares, esse artigo ele não tem efeito. Tá. E se o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo, ele vai ser exonerado do cargo. Artigo 53. Nenhum funcionário poderá ter exercício em unidade diferente daquela em que for designado. Então, a princípio, nenhum funcionário ele vai entrar em exercício em unidade diferente daquela em que ele for designado, né? Salvo nos casos previstos neste estatuto ou mediante prévia autorização do prefeito. Então, tem essas duas exceções, né? Os casos previstos nesse estatuto ou mediante prévia autorização do prefeito. Artigo 54. Salvo nos casos previstos no presente estatuto, o funcionário que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos, sem motivo justificado, será demitido por abandono de cargo após o competente processo administrativo. Então, salvo nos casos que estão previstos no estatuto, o funcionário que ele não aparecer, né, no trabalho por mais de 30 dias consecutivos, não tiver um motivo justificado, ele vai ser demitido por abandono de cargo, tá? Isso depois de um processo administrativo. O afastamento do funcionário para a participação em congressos, certames desportivos, né, culturais ou científicos, poderá ser autorizado pelo prefeito ou autoridade competente na forma estabelecida em decreto. Muito cuidado com isso aqui, tá? Então, o afastamento do funcionário para participar em congresso, certame desportivo, cultural ou científico, ele pode ser autorizado pelo prefeito ou autoridade competente na forma estabelecida em decreto. Artigo 56. Nenhum funcionário poderá ausentar-se do município para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, sem autorização ou designação expressa do prefeito ou a autoridade competente. Então, nenhum funcionário ele vai poder se ausentar do município para estudo ou missão de qualquer natureza, tá? Com ou sem ônus para os cofres públicos, né? Ele vai precisar de uma autorização ou uma designação expressa do prefeito ou autoridade competente. Artigo 57. Marcar um asterisco aqui no artigo 57. Salvo o caso de absoluta conveniência, a juízo do prefeito ou autoridade competente, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de 2 anos em missão fora do município, nem vir a exercer outra, senão depois de decorridos 4 anos de exercício efetivo do município, contados da data do regresso. Então, nenhum funcionário, tá, ele pode permanecer por mais de 2 anos fora do município em missão, tá? E também ele não pode exercer outra missão se não tiver decorrido 4 anos de exercício efetivo no município, né? Isso é contado da data do regresso, tá?
A única exceção é se tiver um caso de absoluta conveniência. O disposto nesse artigo não se aplica ao funcionário em exercício de cargo em comissão nos governos da União, dos estados ou município, hipótese em que poderá permanecer afastado da administração municipal enquanto perdurar o comissionamento. Então, o disposto no artigo 57, que a gente acabou de ver, ele não vai se aplicar ao funcionário em exercício, tá, de cargo em comissão, tanto funcionário da União, do Estado ou do município, tá? Ele continua afastado enquanto perdurar o comissionamento. Artigo 58. O funcionário preso em flagrante ou preventivamente, o preso, ou recolhido à prisão em decorrência de pronúncia ou condenação por crime inafiançável, será considerado afastado do exercício do cargo até a decisão final transitada em julgado. Então, o funcionário preso, tá? Preso, seja em flagrante ou preventivamente, ou ainda se ele for recolhido à prisão, em decorrência de pronúncia ou condenação por um crime inafiançável, ele é considerado afastado do exercício, tá? Até a decisão final transitada em julgado, tá? E durante o afastamento, o funcionário ele perde 1/3 do vencimento ou remuneração, Coisa de Brasil, O funcionário ele está preso, ele continua recebendo o seu salário, Perde só 1/3. E se ele for absolvido no final, se ele for inocente, ele tem o direito àquela diferença salarial. No caso de condenação, se ele for condenado, e se esta não for de natureza que determine demissão do funcionário, continuará afastado, tá? Na forma do artigo 58, até o cumprimento total da pena, com direito apenas a 1/3 do vencimento. Então, presta muita atenção que no parágrafo 1º, ele fala que durante o afastamento, o funcionário ele perde 1/3 da remuneração e ele tem direito à diferença se ele for absolvido no final. Já no caso de condenação, tá? E se essa condenação não for de natureza que determine demissão do funcionário, ele vai continuar afastado na forma do artigo 58, e aí sim, ele só vai ter direito a 1/3 da remuneração. Então, gravou aí? Se ele estiver afastado, ele perde 1/3 do salário. Se ele for condenado, ele só recebe 1/3 do salário. Vamos falar aqui do funcionário investido em mandato eletivo, federal ou estadual, tá? O funcionário investido no em mandato eletivo, tanto federal como estadual, ele fica afastado do cargo. O funcionário investido no mandato de prefeito, ele virou prefeito o funcionário. Ele é afastado do seu cargo, tá? Por todo o período do mandato, por todo o período que ele tiver como prefeito. E ele pode optar pelo vencimento. Tá? É facultado optar pelo vencimento. O funcionário investido no mandato de vereador, O funcionário virou vereador. Se tiver compatibilidade de horário, ele perceberá as vantagens do seu cargo, sem prejuízo dos subsídios a que fizer jus. Se houver incompatibilidade de horários, esse funcionário ele é afastado do cargo.
O período de afastamento para exercício de mandato será contado como tempo de serviço para todos os efeitos legais, tá? Exceto para a promoção por merecimento. Então, o período de afastamento, tá? Quando ele for para exercício de mandato, ele é contado como tempo de serviço para todos os direitos legais. Então, vamos fazer uma revisão dessa sessão para a gente ir para a próxima. Vamos lá, então, disposições preliminares, né? A gente leu aqui que exercício é o desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo, né? E o início, a interrupção e o reinício e a cessação do exercício, ele é registrado no assentamento individual do funcionário. Falamos também que o início do exercício e a alteração que ocorrer no exercício, ele é comunicado ao órgão de pessoal, né, pelo chefe imediato do funcionário. E o chefe imediato do funcionário, ele é a autoridade competente para dar o exercício, tá? O início do exercício, né, ele se inicia dentro de um prazo de 30 dias, que ele é contado da data da posse ou da data da publicação oficial do ato em qualquer outro caso, né? Esse prazo ele pode ser prorrogado por solicitação do interessado, né, e a juízo da autoridade competente, tá? Essa prorrogação ela não pode exceder mais de 30 dias, tá? Então vamos lá. Se o funcionário transferido ou removido, ele está afastado em virtude de férias, casamento, luto, né, ou licenciado, né, ele terá 30 dias a partir do término do impedimento para entrar em exercício. A única exceção para isso é se ele tiver de licença para tratar de interesses particulares. Toma muito cuidado que as bancas gostam de mudar esse exceto por inclusive. Vamos lá. Se o funcionário ele não entrar em exercício dentro do prazo, ele é exonerado do cargo, tá? E também o funcionário ele não pode, né, ter um exercício em unidade diferente daquela unidade que ele foi designado, né? A não ser nos casos previstos nesse estatuto ou mediante uma prévia autorização do prefeito, né? Tá. Se o funcionário interrompeu seu exercício por mais de 30 dias, ele é demitido, né? Vou repetir. Se o funcionário ele interrompeu seu exercício sem um motivo justificado por mais de 30 dias consecutivos, ele é demitido por abandono de cargo, tá? E isso depois de um processo administrativo. Travou, é? Não, agora foi. Vamos lá. Tá. Também falamos sobre o afastamento do funcionário para participar de congressos, né? Certames esportivos, culturais, científicos, né? Ele pode ser autorizado pelo prefeito, tá? Ou autoridade competente, mas é numa forma estabelecida em decreto, tá? E também no artigo 56 falamos que nenhum funcionário ele vai se ausentar do município, tá? Para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, sem uma autorização ou designação expressa do prefeito ou autoridade competente. Também falamos que nenhum funcionário pode permanecer mais de 2 anos em missão fora do município, tá? E ele não pode exercer outra missão, senão depois de decorridos 4 anos de exercício efetivo no município, né? Contado da data do regresso, tá? A única exceção é se tiver um caso de absoluta conveniência, né? A juízo do prefeito ou autoridade competente. Tá, esse artigo ele não se aplica ao funcionário que tem cargo em comissão, tá? Nos governos da União, Estado ou Município, tá? E ele pode permanecer afastado da administração municipal enquanto perdurar o seu comissionamento. Falamos do funcionário preso, né? O que acontece com ele. Quando ele é preso em flagrante, né? Ou preventivamente, ou recolhido à prisão,
ou em decorrência de pronúncia ou condenação por crime inafiançável, ele é afastado do exercício até o final da decisão, né, transitada em julgado. Tá? Durante esse afastamento, o funcionário ele perde 1/3 do vencimento ou remuneração, tá? E se ele for absolvido, ele vai ter direito à diferença salarial. Se ele for condenado e se essa condenação não for de natureza que determine demissão do funcionário, ele vai continuar afastado do cargo na forma do artigo 58, tá? Até o cumprimento total da pena. E durante a pena, né, durante esse tempo de afastamento, ele vai ter direito a apenas 1/3 do vencimento ou remuneração. Tá. E por fim falamos do afastamento por mandato eletivo, né, tanto federal ou estadual. O funcionário ele vai ficar afastado do seu cargo, tá? Se o funcionário ele tiver em mandato de prefeito, ele é afastado do cargo, né, por todo o período do mandato, e ele tem a opção de optar pelo vencimento. Se o funcionário ele vira vereador, se tiver compatibilidade de horários, né, entre o que ele exerce como vereador e funcionário, ele recebe as vantagens do cargo, né, sem nenhum prejuízo dos subsídios que fizer jus, tá? Se tiver incompatibilidade de horários, ele é afastado do cargo, tá? E esse período de afastamento por mandato, né, ele é contado como tempo de serviço para todos os efeitos legais, tá? Exceto para a promoção por merecimento. Então, vamos para a seção 2, falar da remoção. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá, seção 2 da remoção. Vamos entender o que é remoção. Remoção é o deslocamento do funcionário de uma unidade para outra. Então ficou claro, né? Remoção, deslocamento do funcionário de uma unidade para outra. A remoção, que se processará a pedido do funcionário ou ex officio, mediante ato da autoridade competente, só poderá ser feita, 1, de uma para outra secretaria e 2, de uma para outra unidade dentro da mesma secretaria. Então vamos lá. Remoção e deslocamento do funcionário de uma unidade para outra. A remoção ela pode ser feita a pedido ou ex officio, tá? Mediante ato da autoridade competente, tá? E essa remoção, ela só pode ser feita de uma secretaria para outra ou de uma unidade para outra dentro da mesma secretaria. A remoção prevista no item 1, né, que é a de secretaria para outra secretaria, será feita mediante portaria do prefeito. E a prevista no item 2, mediante ato do secretário. Então eu vou até colocar aqui umas canetinhas coloridas para quando eu for ler, né, eu poder diferenciar. Então, de uma para outra secretaria, ela é feita mediante portaria do prefeito. E deixa eu mudar a cor aqui, vou pegar um verdinho. E se for de uma para outra unidade, ela é feita mediante ato do respectivo secretário. Vamos ver isso aqui, remoção por permuta. A remoção permuta será processada a pedido dos interessados com a concordância das respectivas chefias, a critério da administração, atendidos os requisitos desta seção. Então, a permuta é quando tiver um acordo entre os interessados, né? E as chefias também concordarem, né? E for a critério da administração e tem que atender os requisitos que a gente leu nessa seção. O funcionário removido
deverá assumir de imediato o exercício na unidade para o qual foi deslocado, salvo quando em férias ou licença, hipótese em que deverá apresentar-se no primeiro dia útil após o término do impedimento. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, né? Um asterisco, porque pode cair. O funcionário removido, ele vai assumir de imediato o exercício na unidade para a qual ele foi deslocado, né? Exceção para quando ele tiver de férias ou licença. As bancas gostam disso aqui, ó. Hipótese em que ele deverá apresentar-se no primeiro dia útil após o término do impedimento. Então, se o funcionário tiver de férias, ele se apresenta no primeiro dia útil após o término do impedimento. Então, remoção bem facinho, né? Remoção, deslocamento do funcionário de uma unidade para outra. Ela pode ser feita a pedido ou pode ser ex officio, né? E ela pode ser feita de uma secretaria para outra secretaria, mediante portaria do prefeito, ou de uma unidade para outra dentro da mesma secretaria, mediante ato do respectivo secretário. E se for uma remoção por permuta, né, por troca, ela é processada a pedido dos interessados, né, com concordância das respectivas chefias e a critério da administração. E tem que atender os requisitos desta seção. Se o funcionário removido tiver de férias ou licença, ele se apresenta no primeiro dia útil após o término do impedimento. Vamos lá, seção 3, vamos falar da substituição. Só haverá substituição remunerada do impedimento legal e temporário do ocupante isolado de provimento efetivo ou em comissão e de função gratificada. Aqui ele está falando quem que vai ter a substituição, né? Então, só haverá substituição remunerada do impedimento legal e temporário do ocupante isolado de provimento efetivo ou em comissão, né? E aquele que exerce função gratificada. Gravou aí? São essas três personagens aí. A substituição remunerada depende da expedição de ato da autoridade competente para nomear ou designar e só se efetuará quando imprescindível em face das necessidades do serviço. O substituto, funcionário ou não, exercerá o cargo, a função gratificada, enquanto durar o impedimento do respectivo ocupante do cargo, sem que lhe caiba o direito de efetivação no cargo ou função. O substituto, durante o tempo que exercerá o cargo ou função gratificada, terá direito a perceber o vencimento ou gratificação respectiva. O substituto, se for funcionário, perderá, durante o tempo de substituição, o vencimento ou remuneração do cargo que é ocupante efetivo, se pelo mesmo não optar, né? No caso de função gratificada, percebê-lo-á cumulativamente com a gratificação respectiva. Quando o ocupante de cargo isolado ou de função gratificada estiver afastado por medida disciplinar ou inquérito administrativo, será substituído por funcionário nomeado ou designado para promover o cargo ou função. O substituto receberá o vencimento ou remuneração do cargo ou a gratificação da função na forma do parágrafo 3º do artigo anterior. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na substituição. Tá? Só haverá substituição remunerada do impedimento legal e temporário do ocupante isolado, do provimento efetivo em comissão e de função gratificada. Beleza? Essa substituição ela depende de ato da autoridade competente, tá? Para nomear ou designar. E ela só acontece quando imprescindível, tá? Em face das necessidades do serviço. O substituto, funcionário ou não,
ele vai exercer o cargo a função gratificada, tá? Função gratificada enquanto durar o impedimento, tá, do ocupante do cargo. E ele não tem direito à efetivação no cargo ou função. Tá, e durante o tempo que o substituto tiver lá na função gratificada, ele vai receber o vencimento, tá? Ou a gratificação respectiva. Se esse substituto ele for funcionário, ele perde, durante o tempo de substituição, o vencimento, tá? Ou remuneração do cargo que ele é efetivo. Se pelo mesmo ele não optar, né? Se ele não optar, ele vai perder. No caso de função gratificada, ele recebe cumulativamente, tá? Com a gratificação respectiva. Agora, quando esse ocupante do cargo isolado ou de função gratificada ele está afastado por uma medida disciplinar ou inquérito administrativo, ele é substituído por funcionário nomeado ou designado para promover cargo ou função, tá? O substituto, ele receberá o vencimento ou remuneração do cargo ou a gratificação da função na forma do parágrafo 3º do artigo anterior. Então vamos ver aqui, ó. Então ele vai receber nessa forma aqui, ó, tá? Se for funcionário, ele perde o vencimento, né, durante a substituição, se ele não optar, né, se ele for um funcionário efetivo. E no caso de função gratificada, ele recebe cumulativamente com a gratificação respectiva. Vamos lá, seção 4, vamos falar da fiança. O funcionário investido em cargo cujo provimento, por disposição legal ou regulamentar, dependendo da fiança, não poderá entrar em exercício sem cumprir essa exigência. Eu acho muito difícil cair fiança, então eu vou só ler os artigos, tá? A fiança poderá ser prestada em dinheiro, em títulos da dívida pública, em apólices de seguro de fidelidade funcional emitidas por instituições oficiais ou empresas legalmente autorizadas. Parágrafo 2º. Não poderá ser autorizado o levantamento da fiança antes de tomadas as contas do funcionário. O responsável por alcance e desvio de material não ficará isento do procedimento administrativo e criminal que couber, ainda que o valor da fiança seja superior ao do prejuízo verificado. Vamos falar da acumulação aqui, seção 5. Artigo 69 é uma vedação. Vedações a gente marca xizinho para a gente estudar sempre. É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto, essa aqui é clássica em concursos, qualquer prova que tenha estatuto dos funcionários públicos provavelmente vai falar de acúmulo. Então, quais as exceções, né? A gente sabe que a acumulação remunerada ela é vedada, né? Acumulação de cargos e funções públicas. Mas existem as exceções. Então vamos lá. A de 2 cargos privativos de médico, de juiz com cargo de professor, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Então tem vantagem ser professor, hein? Dá para ter 2 cargos, né? Dá para estudar para juiz, dá para ser um técnico científico e se manter no cargo de professor. Tá? Então é isso aí. As exceções. Vamos lá, vamos comigo. Quais são as exceções aqui, de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos? 2 cargos privativos de médico, a de juiz com cargo de professor, a de 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Beleza? Ou, parágrafo 1º,
Em qualquer dos casos previstos nesse artigo, a acumulação somente será permitida havendo correlação de matérias e compatibilidade de horário. Então, o acúmulo ela só acontece quando tem correlação de matérias e compatibilidade de horário. A proibição de acumular se estende a cargos, funções e empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, essa proibição ela é em todo o setor público, né? Tanto autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados, quando o exercício de mandato eletivo, quanto ao de um cargo em comissão ou quanto ao contrato de prestação de serviços técnicos ou especializados. Então, essa acumulação ela não se aplica aos aposentados, né? Tá? Quando eles tiverem exercício de mandato eletivo ou cargo em comissão, ou quando eles forem contratados para uma prestação de serviço técnico ou especializado. Artigo 70. O funcionário ocupante de cargo efetivo ou em disponibilidade, vamos lá, o funcionário ocupante de cargo efetivo ou em disponibilidade poderá ser nomeado para cargo em comissão, perdendo, durante o exercício do cargo, o vencimento ou a remuneração do cargo efetivo ou provento da disponibilidade, a não ser que ele opte pelo mesmo. Então, o funcionário que ele for ocupante do cargo efetivo ou ele estiver em disponibilidade, ele pode ser nomeado para cargo em comissão. Só que durante o exercício do cargo, ele perde o vencimento ou a remuneração que ele tiver, né, do cargo efetivo ou daquilo que ele recebia na disponibilidade, a não ser que ele opte pelo mesmo. Artigo 71. Não se compreende na proibição de acumular, nem está sujeita a quaisquer limites, desde que tenha correspondência com a função principal, a percepção das vantagens enumeradas no artigo 110. É muito difícil uma banca ela colocar uma questão de um artigo que faz menção a outro, mas vamos dar uma olhadinha o que diz aqui o artigo 110. Cento e 111, 110. Tá, além do vencimento do cargo, o funcionário poderá ter direito às seguintes vantagens. São as vantagens, né? Diárias, salário esposa, isso aqui é bom, hein? Gratificações, adicional por tempo de serviço, sexta parte, outras vantagens ou concessões pecuniárias previstas em leis especiais ou neste estatuto. Muito bom, hein? Gostei das vantagens. Vou até estudar mais. Vamos voltar lá para o nosso artigo. O funcionário não poderá perceber mais de uma função gratificada, nem participar de mais de um órgão de deliberação coletiva. Verificada a acumulação proibida, deverá o funcionário optar por um dos cargos ou funções exercidas. Provada em processo administrativo a má-fé do funcionário, perderá o cargo ou função municipal, sem prejuízo na restituição do que tiver recebido indevidamente. As autoridades que tiverem conhecimento de qualquer acumulação indevida comunicarão no artigo anterior sob pena de responsabilidade. Eu tenho certeza que isso aqui é um erro de português. Então vamos lá. O funcionário ele não pode
perceber mais de uma função gratificada e nem participar de mais de um órgão de deliberação coletiva. Se for verificar essa acumulação proibida, o funcionário ele tem que optar por um dos cargos ou funções que ele estiver exercendo, né? E se for provada a má-fé num processo administrativo, o funcionário ele vai perder o cargo ou função municipal sem prejuízo da restituição do que tiver recebido indevidamente, tá? Se as autoridades elas souberem, né, dessa acumulação indevida e não fizerem nada, né, elas vão ficar sob pena de responsabilidade. Vamos seguir, vamos para o capítulo 3, vamos falar de vacância de cargos. Então vamos lá, artigo 75, deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo aqui, para eu não me perder. 41 minutos de vídeo, eu vou até 1 hora nesse vídeo. Vou mandar um vídeo de 1 hora para vocês. Vamos lá, sem enrolação. Vamos falar de vacância, né? Vacância é quando ocorre vaga no cargo público, né? E ela decorre de quê? Exoneração, demissão, promoção, acesso, transferência, disponibilidade, aposentadoria, nomeação para outro cargo, falecimento. Então, esse artigo 75 aqui é bom que decore, né? Vamos lá, vacância. Quando que acontece a vacância? Exoneração, demissão, promoção, acesso, transferência, disponibilidade, aposentadoria, nomeação para outro cargo, falecimento. Por favor, não me confunda esse negócio com formas de provimento. Forma de provimento é uma coisa, vacância é outra. Então vamos lá, vamos comigo, agora sem olhar, hein? Vamos lá. A vacância de cargo decorrerá de, exoneração, demissão, promoção, acesso, transferência, disponibilidade, aposentadoria, nomeação para outro cargo, falecimento. Parágrafo 1º. Dar-se-á a exoneração. Quando que acontece a exoneração? A pedido do funcionário, quando ele não quer mais trabalhar no serviço público, ele vai lá e pede exoneração. Eu já fiz isso. A critério do prefeito ou autoridade competente, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão. Então, a exoneração ela também se dá a critério do prefeito, tá? Quando é cargo em comissão. Também a exoneração ela se dá quando o funcionário não satisfizer as condições previstas no artigo 24 e quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal. A gente já estudou isso. Vamos só relembrar quais são as condições previstas lá no artigo 24, né? Que acontece a exoneração. Vamos voltar lá no artigo 24. Vamos lá, artigo 24, só para relembrar. Enquanto não adquirir estabilidade... ele fala do funcionário que ele não adquiriu estabilidade ainda. Poderá o funcionário ser exonerado no interesse do serviço público nos seguintes casos: inassiduidade, ineficiência, indisciplina, insubordinação, falta de dedicação ao serviço e má conduta. Isso aqui não é o funcionário, né? Esse aqui é não sei nem o que falar, né? O cara que faz tudo isso não merece ter um emprego nenhum. Muito bem, então vamos voltar lá. Vacância. Tá. Agora vamos falar de demissão, né? A demissão ela é aplicada como penalidade, ela é uma penalidade, tá? Quando que acontece? Vamos lá. Não é isso aqui não. Eu estava achando que é uma coisa e é outra. Ocorrendo a vaga, considerar-se-ão abertas, na mesma data,
as decorrentes de seu preenchimento. A vaga ocorrerá nas seguintes datas, né? Que data que ocorre a vaga, né? Na data do falecimento, na data imediata, aquela que um funcionário completar 70 anos de idade, e na data da publicação. Publicação do quê, né? Do quê? Letra A, primeira publicação. Publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento, ou da lei que determinar esta última medida se o cargo estiver criado. Também da publicação da portaria que promover, nomear, por acesso, transferir, aposentar, exonerar, demitir ou extinguir cargo excedente, cuja dotação permitir o preenchimento do cargo vago. Então, são essas duas opções de publicação. E também da data da posse em outro cargo. Vou fazer um resumo aqui sobre isso, só para ficar bem claro na nossa mente, né? Vamos falar vacância, né? A vacância, ela decorre de exoneração, demissão, promoção, acesso, transferência, disponibilidade, aposentadoria, nomeação para outro cargo, falecimento. Depois falamos da exoneração, que ela pode ser feita a pedido do funcionário. Se for cargo em comissão, ela é feita a critério do prefeito ou autoridade competente. Também a exoneração ela se dá quando o funcionário não satisfizer as condições previstas lá no artigo 24, né? É o funcionário que falta, tem má conduta, é insubordinado, né? É o cara que faz tudo errado. Então exonera ele que ele não funciona. Letra D também, quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal. E a demissão, ela é aplicada como penalidade. Data da vacância, né? Ela ocorre na mesma data, tá? Quando ocorre a vaga, ocorrendo a vaga, considerar-se-ão abertas na mesma data as decorrentes de seu preenchimento. Então, quando ocorre a vaga, ela acontece na mesma data, tá? Na mesma data. Na data do falecimento, na data imediata, aquela que o funcionário completar 70 anos de idade, na data da publicação, tá? Da lei que criar o cargo, ou da portaria, né, que promover o cargo, né? E também na data da posse em outro cargo. Acho que esse aqui está claro. Vamos lá, título 3. Deixa eu dar uma olhada como que está isso aqui. 12 minutos? Então vamos embora. Vamos lá. Vamos falar do tempo de serviço e progressão funcional. Como que ocorre a progressão funcional? Isso aqui muito me interessa. Vamos lá. Tempo de serviço. Artigo 77. A apuração de tempo de serviço será feita em dias para todos os efeitos legais. Então vamos gravar aqui, ó. Tempo de serviço, ela é feita em dias. Serão computados os dias de efetivo exercício, à vista do registro de frequência ou da folha de pagamento. O número de dias será convertido em anos, considerados sempre estes como 365 dias. Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, de dias em anos, né? Os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para 1 ano na promoção, na aposentadoria compulsória ou na aposentadoria por invalidez, quando excenderem este número. Então vamos lá, artigo 77 aqui. Não, depois eu faço. Vamos lá, vamos seguir. Serão considerados de efetivo exercício os dias em que o funcionário estiver afastado de serviço em virtude de... Olha, nos 2 últimos concursos que eu fiz do IBAN,
eles cobraram artigos muito parecidos com esse artigo 78. Eu vou fazer uma caveirinha aqui, ó. Esse tem que decorar. Tem que decorar. Eu vou até pegar uma prova que eu tenho aqui que eu vou ler. Deixa eu achar a questão aqui. Primeiro eu vou ler o artigo. Vamos lá. Serão considerados de efetivo exercício os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de férias, casamento até 8 dias, luto pelo falecimento do cônjuge, filhos, pais, irmãos, avós, netos e sogros até 8 dias. Essa prefeitura de Santos é uma mãe, né? Exercício de outro cargo no município de provimento em comissão, convocação para o serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Exercício de funções de governo ou administração em órgão da União, dos Estados, dos municípios, inclusive suas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações. Exercício de função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República. Desempenho de mandato legislativo ou chefia do Poder Executivo. Licença para qualquer tratamento de saúde. Licença gestante, licença prêmio. Missão de estudos noutros pontos do território nacional ou no estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo prefeito. Faltas ao serviço até 1 dia por mês, não excedentes a 6 por ano, consideradas abonadas, observada a regulamentação a ser editada pelo Executivo. Olha, esse aqui eu marcaria, tá? Um inciso importante. Doação voluntária de sangue, devidamente comprovada por meio de atestado no dia da contribuição, limitada a 3 doações a cada 12 meses de trabalho, respeitado o intervalo mínimo de 3 meses entre cada doação, né? Tem um funcionário público safado, né? Quando o cara quer faltar, ele vai lá e doa sangue, né? E a lei deixa fazer isso. Afastamento por processo administrativo, se o funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta for de repreensão ou multa, e ainda os dias que excederem o total da pena de suspensão efetivamente aplicada. E por último, licença adoção. Então são muitos os casos aqui que são considerados dias de efetivo exercício, tá? Então, vamos lá. O que eu pegaria desse artigo? Eu me apegaria muito aqui, ó, casamento até 8 dias, luto, né? Qualquer luto, 8 dias, né? O que mais que eu coloquei, que eu olharia aqui? Licença gestante, licença prêmio. Isso é tudo tranquilo, faz sentido numa prova, né? Também me apegaria muito nesse inciso aqui, né? Falta ao serviço, né? Que é 1 dia por mês e não pode exceder 6 faltas por ano. Então, são as abonadas. 6 abonadas tem direito funcionário. E também sobre a doação voluntária de sangue, né? Que são 3 doações a cada 12 meses de trabalho, né? E tem que respeitar um intervalo mínimo de 3 meses entre cada doação. Eu vou até falar de uma questão aqui, eu deveria ter montado e colocado no vídeo, mas eu não tive tempo. Então eu vou falar e vocês vão anotando aqui. Deixa eu só achar essa questão. Inclusive, no dia que eu fiz essa questão, eu errei.
Cadê? Deixa eu tentar achar aqui. Tô com a prova na minha frente. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Mais fácil eu pausar para vocês não ficarem me esperando. Vamos lá, voltei. Então vamos lá. Preparei uma questão aqui, adaptada, da última prova do IBAN, para vocês verem mais ou menos como é que o IBAN cobra esse conteúdo. Deixa eu só abrir aqui para ficar melhor. Então vamos lá. Olha só essa questão. Relativamente ao tempo de serviço, o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos estabelece que serão considerados de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de... Então vamos lá, deixa eu pegar a canetinha aqui. Opções de ponteiro, caneta. Então, ele quer saber os dias em que o funcionário estiver afastado. Ele quer saber o que é de efetivo exercício, né? Então, vamos analisar. Casamento até 5 dias. A gente lembra que casamento é até 8 dias. Né? Nossa, como é difícil escrever aqui. Então, esse aqui já está errado. Faltas ao serviço até 2 dias por mês, não excedendo a 6 por ano, consideradas abonadas, observada a regulamentação a ser editada pelo Executivo. Preste atenção, peguei pesado nessa questão. Ó. Não são 2 dias por mês, é 1 dia por mês. Então essa daqui também está errada. 1 errada, 2 errada. Luto pelo falecimento do cônjuge, filhos, pais, irmãos, avós, netos e sogros até 15 dias. Lembrando que luto, né, não são 15 dias, são 8 dias. E também esse item está errado. Então a gente tem os 3 itens errados. O IBAN ele viria a cobrar assim, ó. Todos os itens completam corretamente o enunciado? Não. Então elimina para você não se confundir. Apenas um dos itens completa corretamente o enunciado? Também não, né? Tá tudo errado. Apenas um dos itens não completa corretamente o enunciado? Também não, tá tudo errado. Letra D, nenhum dos itens completa corretamente o enunciado. Então, nossa resposta seria a letra D. É assim que o IBAN vai te cobrar na prova. O IBAN vem cobrando provas cada vez mais elaboradas. Vamos lá, deixa eu ver como é que está o tempo. 58. Deixa eu ver o que vem agora. Depois disso... Tá, então eu sugiro que você tenha o conhecimento desse artigo 78, tá? Os dias que são considerados de efetivo exercício. Eu vou continuar, vamos lá. Vamos mais um pouquinho para frente. Vamos falar sobre... Tá, vamos continuar aqui. Deixa eu pegar a canetinha. Bora. Artigo 79. Na contagem do tempo, para todos os efeitos desta lei, computar-se-á integralmente o tempo de serviço em outro cargo ou função pública do município anteriormente exercido pelo funcionário. Então, se ele já era funcionário, aquele tempo que ele era funcionário anteriormente, ele é computado integralmente. Letra B. O período de serviço executivo ativo no Exército, na Armada, nas Forças Armadas e nas auxiliares prestados durante a paz, computando-se pelo dobro o tempo em operações de guerra, né? Esse aqui é importante, essa letra B, viu? Letra C. O número em dias em que o funcionário houver trabalhado como extranumerário no município. O período em que o funcionário tiver desempenhado, mediante autorização do prefeito ou autoridade competente,
cargos ou funções federais, estaduais ou municipais e o tempo de serviço prestado pelo funcionário às organizações autárquicas do município. Todas essas situações, elas são contadas na contagem de tempo integralmente. O tempo de serviço público não prestado ao município somente será computado à vista de certidão ou comunicação de frequência passada pela autoridade competente. O tempo de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal, será contado apenas para fins de aposentadoria, disponibilidade e promoção por antiguidade. Artigo 82. É vedada a acumulação de tempo de serviço simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos em funções, a União, Estados ou município. Então, existe a vedação aqui, acumulação de tempo de serviço que é prestado simultaneamente em 2 ou mais cargos, né, de função. Parágrafo único. Em regime de acumulação de cargos, é vedado contar tempo de um dos cargos para reconhecimento dos direitos ou vantagens do outro. Artigo 83. Não será computado para nenhum efeito o tempo de serviço gratuito, exceto o previsto na Lei Municipal 4.193, de 13 de junho de 78. Então, o serviço gratuito, ele não é computado, tá? Para nenhum efeito. Vamos falar agora da promoção. Como funciona a promoção? Muitos artigos revogados. Tá tudo revogado. Que loucura, né? Deixa eu até olhar se eu não tô doido. Vamos lá. Capítulo 2 da promoção. Disposições gerais, né? Que tá revogado. Vamos lá. Pronto. Nossa. Vamos lá. Dos direitos e vantagens de ordem pecuniária. Vamos lá. Disposições preliminares. Já tem 1 hora de vídeo. Eu vou deixar isso aqui pro próximo vídeo. Deixa eu circular onde a gente parou. E no próximo vídeo a gente continua. Se esse conteúdo está te gerando valor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Bons estudos e até a próxima.